Como realizar o correto manejo de mofo branco na cultura da soja e do feijão? Essa é uma dúvida bastante recorrente e para que a gente consiga respondê-la de uma forma mais precisa, primeiro nós precisamos entender a biologia desse patógeno. O mofo branco é uma doença provocada pelo fungo da Sclerotinia sclerotiorum, esse que é um fungo necrotrófico e que produz escleródios. Esses escleródios são estruturas de resistência formadas através da concentração micelial do fungo, né? Esse micélio é aquele cotonete branco que a gente normalmente observa nas lesões, nas infecções. E esse escleródio ele tem uma viabilidade muito grande nas nossas áreas, chegando até 10 anos. Ou seja, áreas onde eu tenho histórico de mofo branco, dificilmente eu consigo resolver ou sanar 100% os problemas com essa doença. Outro ponto importante é que o mofo branco ele tem a sua ocorrência atrelada às regiões de mais altitude, né? E, consequentemente, condições de climas mais amenos e alta umidade relativa do ar. Essas características facilitam a disseminação e a severidade dessa doença. O mofo branco é uma doença que afeta muitas culturas como soja, feijão, girassol, plantas de cobertura como nabo, crotalárias ou muitas plantas de culturas de HF, que tem dado ampla disseminação desse patógeno nas nossas áreas. A principal forma de disseminação desse mofo branco para novas áreas ocorre ou na via dos escleródios, que são as estruturas de resistência desse patógeno, ou via semente. Com exceção das ferrugens e dos oídios, todas as demais doenças são transmitidas via sementes. Logicamente, o mofo branco é uma delas e tem a semente como seu principal vetor de transmissão. Como eu já comentei, uma vez instalado na área, o manejo passa a ser muito dificultoso. As nossas estratégias de manejo hoje estão pautadas principalmente no uso do manejo biológico e das ferramentas químicas, bem como o manejo cultural. Bastante importante aí para que se consiga amenizar os impactos dessa doença. O manejo biológico hoje ele está muito pautado no uso dos tricodermas. Utilizado de forma preventiva, o tricoderma, principalmente os tricodermas harziano, tem a capacidade de colonizar esses escleródios, inviabilizando, impedindo a germinação e a formação do apotécio e, consequentemente, a contaminação das plantas e a disseminação dessa doença. O manejo cultural é extremamente importante, visto que essa doença, como todas as outras, necessita de condições climáticas favoráveis. Caso de culturas onde ocorre o fechamento de entrelinha de forma muito precoce, automaticamente existe a formação de um microclima muito favorável que vai auxiliar na disseminação, na infecção e na severidade dessa doença. Outro ponto importante ligado ao mofo branco é que ele não tem a capacidade, os seus esporos não têm a capacidade de infectar, de contaminar a planta propriamente dito. Ele precisa de um substrato e esse substrato, no caso principalmente da planta de soja e da planta de feijão, são as flores. Essas flores em senescência recebem o esporo, esse esporo germina, degrada, acumula energia dessa atividade e a partir daí ele consegue infectar a nossa planta de soja. Ou seja, o nosso manejo químico tem que ser pautado justamente nessas etapas, que é na fase do início do florescimento da nossa cultura, de forma a evitar essas infecções iniciais ou evitar a formação dos apotécios, que são as estruturas que vão fazer a liberação dos esporos e, consequentemente, a contaminação da nossa cultura. Outro ponto importante para as áreas com presença de mofo branco é a utilização de culturas não hospedeiras, como milho, trigo, principalmente as culturas de gramínea, e sempre trabalhar formando uma boa e espessa massa, né, de cobertura, de palha, seja ela de milho, seja ela de trigo. Tudo isso vai servir de barreira física, impedindo a germinação ou dificultando a germinação desses escleródios e a formação desses apotécios, consequentemente reduzindo a severidade e o dano dessa doença. Quando nós falamos na ferramenta química, ela está muito pautada no uso de três principais produtos à base de fluazinam e de prosimidona. Esses são grupos de produtos que devem ser aplicados de forma mais curativa. Eles têm ação principalmente de secar esse micélio, então em situações onde já estejam ocorrendo as lesões, vai ocorrer a seca desse micélio, reduzindo a massa de escleródio formada e reduzindo um pouco a severidade de dano dessa doença. Outra questão é que esses produtos conseguem secar ou conseguem reduzir a formação desses apotécios, que são as estruturas que vão liberar os esporos. A outra classe de produtos, eles são baseados na mistura de moxtrobina com boscalida, aqui um produto
já de caráter mais preventivo que deve ser prioritariamente aplicado, né, na iminência do início do florescimento. Esse produto ele vai ter ação sobre o escleróide, sobre os apotécios, né, reduzindo viabilidade de escleróide, reduzindo viabilidade de apotécios, impedindo a contaminação. De um modo geral, diferente dos outros pacotes de fungicida que nós utilizamos para as outras doenças, o mofo branco nós temos que engessar um intervalo entre aplicações de 7 dias. Então o ideal é que uma primeira aplicação ocorra ali na iminência do período reprodutivo, na fase R1, com o produto principalmente à base da dimoxestrobina com a boscalida, e que nós façamos uma segunda aplicação já com um produto de caráter um pouco mais curativo, impedindo o progresso de lesões ou impedindo a formação de apotécios. Quando nós falamos nas ferramentas químicas, essas são grande parte das ferramentas disponíveis. Trata-se de uma doença complicada, né, de uma doença com potencial de dano muito alto e que normalmente o manejo químico por si só não entrega um resultado de controle tão interessante. E aqui, né, entra novamente a questão dos produtos biológicos. Então, produtos à base de tricoderma, logicamente que tem um efeito mais a longo prazo, têm sido as melhores estratégias visando o controle efetivo dessa doença. Trata-se de uma doença muito complexa, mas que, a partir do bom entendimento da biologia e o conhecimento das ferramentas, a gente consegue manejar de forma mais eficiente e reduzir as nossas perdas para esse patógeno que é tão danoso.